Diz a palavra de Deus em Provérbios 14, 21, o que despreza o seu próximo peca, mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado. Lourenço era um diácono muito generoso, especialmente para com os pobres. Viveu em Aragão, cidade do Império Romano, no século III. Durante uma das perseguições aos cristãos, ordenaram a ele que trouxesse a um oficial romano alguns dos tesouros da igreja. O que trouxe foram alguns pobres, miseráveis e aleijados, referindo-se a eles desta maneira: esses são os tesouros da igreja. Por ter respondido desta forma, foi queimado até a morte. Hoje, em Fort Lauderdale, na região da Flórida, existe um abrigo que recebeu o seu nome, Capela de São Lourenço. Esse abrigo oferece alimentos aos desabrigados, uma caixa postal, aconselhamento, referências de emprego, chuveiros, sanitários, serviços de capela, telefone e muito mais. O estudioso Dr. Martinel pesquisou exaustivamente documentos históricos e concluiu que na antiguidade não se vê traços de nenhuma organização a favor do ser humano. Bondade era algo desinteressado, era algo desconhecido. Quando Jesus e a Bíblia se tornaram conhecidos, a caridade, a bondade começaram a florescer. Will Durant escreveu sobre a Roma antiga, que foi o apogeu das civilizações da antiguidade. Ele diz o seguinte: a caridade teve pouco alcance nessa vida mesquinha. A hospitalidade sofreu com uma conveniência mútua em um tempo em que as tabernas eram pobres e distantes. Mas o compassivo Políbio relata que, em Roma, ninguém jamais dá nada a alguém sem um propósito. Sem dúvida, um exagero. Mas então Jesus veio. Jesus deu o grande exemplo de ajuda aos pobres e oprimidos, assim como o cuidado para com que aqueles que eram afetados pela pobreza. Embora a pobreza tenha sido parte da vida na terra e também da igreja de Jesus Cristo, nós vemos que Jesus Cristo fez mais e ainda faz do que qualquer instituição na história para diminuir a pobreza. Além disso, estabeleceu um padrão de assistência que é copiado em todo o mundo. Dos orfanatos, que é uma criação cristã, principalmente os orfanatos do terceiro mundo, e missões de salvação nas regiões carentes de variadas cidades, até o Exército da Salvação, providenciando, entre outras ações, abrigo para famílias que perderam casa, incêndio. O sol nunca se põe sobre os cristãos atendendo a necessidades humanas, individual e corporativamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Foi Ele quem deu o exemplo e nos ensinou a imitá-lo. Jesus Cristo, nosso Senhor, ordenou que os seus seguidores fizessem o mesmo que Ele fez. Uma de suas parábolas mais conhecidas é do bom samaritano, o amável homem que parou e cuidou de um estranho necessitado de que nem o sacerdote, nem o levita cuidaram. Isso está conforme escreveu São Mateus, Aliás, São Lucas, capítulo 10, versículo 25 ao 37. Essa parábola causou grande impacto na civilização ocidental. O mesmo aconteceu com a parábola sobre as ovelhas e os bodes, na qual Jesus diz: o que vocês fizeram em ajuda aos pobres? Alguma dos meus menores irmãos, a mim me fizestes, conforme Mateus 25, verso 40.
Esse ensinamento trouxe a ideia de que Jesus é pobre e de que os pobres são tratados como se fossem o próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus incentivou a generosidade para com os pobres e que, em alguns casos, até convidou algumas pessoas a doar tudo o que tinham para os pobres. No decorrer do tempo, alguns cristãos aceitaram o seu chamado e vivenciaram uma grande alegria. Mas esse não foi só um fato. Temos também vários fatos de pessoas que seguiram o Senhor Jesus e transformaram bairros, gerações e cidades. Foi o caso, por exemplo, de Francisco de Assis e do que seguiu seus passos fazendo um voto de pobreza por amor ao Evangelho do Senhor Jesus. Mas esse não é o chamado de todo cristão. Com o passar dos séculos, houve outros grandes cristãos que doaram suas riquezas para ajudar os pobres em nome de Jesus, como o Papa Gregório I Magno ou C.T. Studd, um missionário evangélico da Inglaterra no século XIX. Os primeiros cristãos fizeram história por sua generosidade para com os seus e para com os não cristãos também. O historiador de Wales, Kennedy Scott, escreveu que no uso do dinheiro para o bem das pessoas, o cristianismo trouxe 5 inovações significativas. A primeira dessas inovações, segundo Lauret, é o de doar, que era uma obrigação de todos os que se uniam à classe, fossem ricos ou pobres, cada um doando o quanto pudesse. O motivo pelo qual os cristãos doavam também era novo. A doação era feita por amor a Jesus, pois o ensinamento cristão é que Jesus era rico, mas tornou-se pobre por nós. Por isso nós nos tornamos ricos, conforme 2 Coríntios 8 e 9. Além disso, os alvos das doações eram variados. A comunidade cristã enfatizava o apoio às suas viúvas, órfãos, enfermos, deficientes e àqueles que, por sua fé, perderam seus empregos ou foram encarcerados. Também resgatava homens forçados do trabalho servil em consequências de fé e hospedava viajantes. Uma igreja enviava ajuda para outra igreja cujos membros passavam por crise ou perseguição. Na teoria, e não foi diferente na prática, a comunidade cristã era uma irmandade unida pelo amor, pela qual o auxílio material recíproco era a lei. A ajuda da igreja também era personalizada, de pessoas para pessoas, não para as massas, apesar de muitas vezes nos tempos de fome essa ajuda ser destinada a um grande número de pessoas. Outra inovação da compaixão cristã, de acordo com Lauret, é que essa não era limitada aos membros da igreja. As doações eram feitas a pessoas não cristãs também. Tanto que o imperador Juliano, ou apóstata, o último imperador romano a tentar aniquilar a fé cristã, maravilhou-se ao ver como os cristãos amavam até os pagãos, mesmo sendo os seus inimigos. O Dr. Richard Todd, professor de História da Universidade Estadual de Michigan, ele escreveu o seguinte: foi o cuidado da igreja para com seus pobres e para com os de fora que tanto impressionou o imperador pagão Juliano. Juliano, certa vez, escreveu: é vergonhoso que os ímpios galileus, os cristãos, sustentem seus pobres e os nossos também. E sabes que nenhum judeu jamais precisou pedir esmola. Todos verão que o nosso povo não recebe nosso auxílio. Historiadores, um após o outro, comprovaram a mesma coisa. A igreja primitiva teve grande participação na ajuda dos necessitados, a ponto de Will Durant diz que a igreja primitiva conquistava novos cristãos por possibilitar uma saída para a crueldade de Roma. Esses cristãos, declara Durant, voltaram-se da guerra pregada por César para a paz pregada por Jesus, da incrível brutalidade para a compaixão jamais vista. O estudioso de Oxford, Dr. Robin Lane Fox, acrescenta o seguinte:
Os cristãos auxiliavam os pobres, as viúvas e os órfãos, assim como faziam as comunidades das sinagogas suas predecedoras. Esse amor fraternal diminuiu em razão de as pessoas irem à igreja, como se apenas as que fossem membros pudessem conhecê-lo. Na verdade, esse amor fraternal era facilmente reconhecido. Quando os cristãos eram presos, outros irmãos na fé reuniam-se para levar a eles alimento e consolo. Luciano, o pagão satírico, conhecia bem essa prática. Segundo Tertuliano, quando os cristãos eram levados para morrer na arena, a multidão gritava: "Vejam como esses cristãos amam uns aos outros." O amor cristão era conhecido publicamente e deve ter desempenhado seu papel em atrair não convertidos para a fé. Fox também chama atenção para o contraste entre a caridade dos pagãos e a caridade dos cristãos. Considerando que as doações de cereais das cidades pagãs eram restritas aos cidadãos, normalmente aos abastados, a caridade cristã destinava-se aos necessitados. Além disso, Fox comenta que, embora alguns imperadores pagãos anteriores a Constantino possam ter criado programas de alimentação paralelos para os menos afortunados, esses eram muito limitados e claramente destinados àqueles que posteriormente serviriam ao exército. Em contrapartida, o primeiro imperador cristão, Constantino, tornou-se o primeiro imperador da história a aumentar o campo de atuação da caridade. Ele, Constantino, também reconheceu o novo ideal da caridade. Os imperadores anteriores incentivavam programas de apoio a um pequeno grupo de crianças de famílias menos afortunadas, os futuros soldados do seu exército. Constantino doou fundos às igrejas para auxiliar os pobres, as viúvas e os órfãos. No próximo vídeo iremos continuar essa jornada e iremos falar sobre a caridade na Idade Média. Fiquem na paz e até o próximo vídeo.